Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor José Neto. Hoje, seguindo nosso cronograma de atividade, vamos falar sobre macro e micronutrientes, né? Pessoal, eu espero que vocês estejam vendo as aulas e quero fazer um pedido muito importante para vocês. Não deixem de tirar dúvida, perguntar no fórum, mandar e-mail, WhatsApp, fiquem à vontade. O importante é vocês estarem aprendendo, tá? Como é um assunto muito complexo, essa questão de solos, envolve muita parte química, biológica, né? Conhecimento teórico, é bom vocês verem esses temas, né, esses termos, porque quando a gente chega na parte propriamente dita em sistemas agroecológicos, né, é bom que vocês já tenham em mente esse conhecimento. Eu falo muito por cima das coisas, muito tema, muito assunto, e às vezes pode, mesmo passando por cima, ficar com alguma dúvida, tá bom? Então, seguindo o cronograma, né, de atividades, de temas, hoje eu vou falar sobre macro e micronutrientes. O que é macro e micronutrientes, né, o que é a sua essencialidade e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Bem, o que é elementos essenciais? Elementos essenciais, pessoal, são elementos que a planta precisa, né, para completar seu ciclo, né? Mas assim, cientificamente dizendo, nós temos três características que caracterizam um elemento como essencial, tá? Tanto os minerais como os não minerais. Então, teve dois autores, o Arnold e Stout, que em 1939 ele considerou essencial um elemento quando ele atende a três requisitos ou critérios. O elemento deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta, como constituinte de molécula, partícula de uma reação, enfim. Por exemplo, o nitrogênio é a estrutura básica da clorofila. Então, uma molécula de clorofila fica o nitrogênio. Então, é um elemento constituinte, correto? Outro exemplo, a planta não é capaz de completar seu ciclo de vida na ausência do elemento. Vamos seguir o exemplo do nitrogênio. Sem a clorofila, não tem fotossíntese, não tem produção de fotossimilado, né, que foi o que eu embaralhei na aula passada, então ela não consegue completar seu ciclo de vida. Né? A função do elemento é específica, ou seja, nenhum outro elemento poderá substituir naquela função. Por exemplo, nitrogênio de novo, nada substitui o nitrogênio. Então, essas características consideram-se para um elemento ser essencial, tá certo? Bem, tendo em vista isso, a gente classifica os nutrientes em macro e micronutrientes. Mas assim, macro e micro não quer dizer importância, o macro é maior importância, o micro é menor importância, não. Pelo contrário. Todos eles são importantes, só que os macronutrientes, a planta demanda dela em maior quantidade. E o micronutriente, ela demanda em menor quantidade. Bem, são os macronutrientes, né, pela planta. O hidrogênio, o carbono e o oxigênio, que é o HCO, que são não minerais. Nós vamos falar de onde que eles vêm, de onde a planta capta eles. Nitrogênio, fósforo, potássio, silício, cálcio, magnésio e enxofre, né? Que são elementos macronutrientes, são micronutrientes, ferro, cobre, zinco, molibdênio, boro, cloro, níquel e sódio. Faltou aqui Na, tá? Corrigem aí, por favor, eu vou corrigir no slide para subir para vocês, Na. São micronutrientes, tá? Molibdênio e manganês, tá? Então, são esses micronutrientes, tá certo? Bem, tá aqui, estou mostrando para vocês essa tabela, a quantidade dos nutrientes que a planta tem sua concentração em mol por quilo de matéria seca. Então, em 1 quilo de matéria seca, as partes, né, desses macronutrientes que têm nessa quantidade de quilo. Vejamos que a gente tem 60 mil mols, né, por quilo de hidrogênio, temos 40 mil mols de carbono, né, em 1 quilo de matéria seca. O que é a matéria seca? É 1 quilo da planta seca, né, sem água. Então a gente tem essa quantidade, tá bom? E assim por diante, temos todos eles aí. Os macronutrientes, como vimos, participam da estrutura da planta. Então, enquanto os micronutrientes, eles possuem a função constituinte de enzima ou ativadores dos processos químicos fisiológicos da planta. Ou seja, a parte dos macronutrientes, como eu falei que ela demanda muito, é a parte estrutural, então a estrutura da planta, então ela precisa mais. Enquanto os micronutrientes, eles participam das atividades enzimáticas, né, dos processos fisiológicos da planta, ou ativadores de outras enzimas. A disponibilidade ou falta desses macronutrientes à planta pode estar ligada a dois principais fatores. Então, assim, quando você tem disponível a falta, está ligado a dois fatores. Quais são esses dois fatores? A falta dele no solo disponível, né,
não tem no solo, tem pouca quantidade, ou por não se encontrar quimicamente disponível no solo para a planta. Como isso funciona? Geralmente as partículas de argila, elas captam esses cátions e ânions e ficam ali mobilizados quimicamente por cargas, então a planta não consegue absorver. A gente falou na aula passada que a planta consegue absorver os nutrientes através de uma solução aquosa, né, que tem ali disponível quimicamente para a planta. Então, como que a gente consegue disponibilizar dessas duas formas? Pela falta de disponibilidade no solo, a gente consegue através da adubação, de forma externa, né, adubação de plantio, de cobertura, preparo do solo com adubação de calagem, fornecimento de gesso, né, que você consegue fornecer esses nutrientes. E a questão quimicamente, a gente tem como corrigir o pH do solo, fornecer cargas para aquela partícula de argila para que ela disponibilize para a planta. Só que isso a gente vai falar em outras aulas, né, que é a parte de calagem, a regulação de pH, tá bom? Então aqui nesse gráfico nós mostramos o pH ideal que você tem a disponibilidade dos macronutrientes principais, né? Vejamos assim, quanto mais ácido, veja pessoal, a escala de pH ela vai de 0 a 14, sendo que 0 é extremamente ácido e 14 é base, né? Extremamente base. E o 7 é o neutro, né? Então o pH ideal seria o 6,5, porque no 6,5 você tem concentração de ferro, cobre, magnésio, zinco, molibdênio, fósforo, nitrogênio, enxofre, boro, potássio, cálcio, magnésio, estável, né? Disponibilizado, um nível que não causa toxicidade e atende a demanda da planta. E você vê que o alumínio, que é tóxico para a planta, ele fica o quê? Em nível muito baixo, né? Enquanto que a 5, né, o pH 5, o nível de alumínio é extremamente alto, então é altamente tóxico. Enquanto que a 8, você tem, pH 8, você tem pouco ferro, né, e cobre, magnésio e zinco disponível. Então você tem que ter um pH ideal no solo para ter esse equilíbrio disponível, né? Que eu falo isso tanto da parte dos macro e micronutrientes, tá bom? Então, definições dos nutrientes, né? Como vimos, né, a falta de qualquer uma dessas nutrientes, até mesmo o excesso, provoca complicações na planta, chamada de deficiência, e o excesso, chamado de toxicidade, muitas vezes confundido com doenças de plantas. Porque, às vezes, pessoal, um sintoma que você vê na planta, você acha que é uma doença, um ataque de alguma praga e tudo mais, na verdade é uma deficiência nutricional ou uma toxicidade. Cada nutriente ele apresenta um sintoma de toxicidade ou deficiência para cada cultura. Então, para o milho, você tem um sintoma diferente de excesso de nutriente ou a falta de um nutriente específico, né? Ou na batata, na cenoura, enfim, cada cultura ela apresenta uns sintomas. E geralmente esses sintomas são como nanismo, clorose de folha, baixa na produção, né? E diferente das doenças, né? Que você geralmente tem reboleza. O que é reboleza? Como se fossem epicentros, né? Desses sintomas, mas geralmente quando é causado por deficiência nutricional, quando você vai averiguar, você tem uma coisa mais, não é de reboleiro, mas mais generalizada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não confundir às vezes esses dois diferentes, tanto sintoma de deficiência ou toxicidade por nutriente ou uma doença específica, né? E aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês uma folha de um milho. Você tem então uma folha saudável, né, completamente saudável. Aí você começa a ver os sintomas, por exemplo, deficiência de fósforo. Você tem nas extremidades das leveduras uma coloração mais arroxeada. Deficiência de potássio, coloração mais avermelhada nas extremidades das folhas. Deficiência de nitrogênio. Bem na levedura central você tem uma forma de um V amarelo, né? Deficiência de magnésio, nerveduras longínquas amareladas com a ponta, né? Sinais de falta de água, né? A folha seca, doenças como ferrugem, tá vendo a diferença? E sinais de utilização de químicos, né? De produtos químicos que provocam a fitotoxicidade também. Então você vê que tem que tomar muito cuidado, né, com o que é uma doença, o que é um sintoma de toxicidade ou deficiência nutricional. Isso que é um exemplo do milho, viu, pessoal? Mas toda cultura tem uma característica diferente. Trouxe essa só para ter exemplos, tá certo? Então, mas, professor, o que faz o solo ser fértil? Bem, o solo, para ele ser fértil, ele tem que ter capacidade de suprir as plantas em seus nutrientes em quantidade e proporções adequadas para o seu crescimento e desenvolvimento. O que significa isso? O solo, pessoal, é uma estrutura, né, que tem que ter, né, possuir a quantidade exata, né,
ou próximo do exato, disponível para a planta. Não precisa, não adianta ter, tem fósforo no solo, mas se só fósforo está disponível para a planta, está na quantidade adequada? Bem, para o solo também ser considerado fértil, né, que faz o solo ser fértil, não contém materiais tóxicos. Eu falei que o alumínio, principalmente nos solos goianos, né, que são os solos mais interperizados, tem uma quantidade extrema de alumínio, muito alta. O que a gente faz para corrigir? A gente corrige com a utilização da calagem, né, fornecimento de calcário, né, bases de cálcio, né, hidróxido de cálcio para corrigir o alumínio, né, fazer a reação química. Então, a gente vai fazer isso na próxima aula, né, mas assim, só para vocês entenderem. Possuir adequados atributos físicos, né, como a gente viu nas outras aulas, os horizontes, né, horizonte O com matéria orgânica, um horizonte A profundo, né, que pouca quantidade de cascalho, porque um solo bem areado, né, que a raiz consegue desenvolver, crescer e captar os nutrientes, tá bom? Retenção hídrica é muito importante, né? Quantidades ideais de argila, areia e silt, nós também já vimos na última aula, tá certo? Bem, naturalmente no solo não temos nutrientes necessários para suprir a demanda de nutrientes da planta, né, para o seu desenvolvimento. É natural, pessoal. Existe um solo perfeito, mas a gente consegue corrigir, né? A gente consegue fornecer de forma externa. Mas tendo em vista a situação, fornecemos de forma externa, como eu falei, via solo ou água, os nutrientes necessários. Esse via água, pessoal, é via fertirrigação, né? Através da água da irrigação você coloca os nutrientes lá e vai fornecendo para a planta. Só que isso é outra questão, tá? E via solo, antes do plantio você prepara o canteiro, incorpora os nutrientes, né? No plantio você fornece e nas adubações de cobertura são complementares ao longo do ciclo da cultura. Para você saber qual quantidade que falta e a quantidade a ser fornecida, você deve realizar uma análise de solo. Se é análise de solo, pessoal, é tudo questão de palpite, né? Porque a análise de solo é a única coisa que vai te dar uma segurança do que está faltando e o que tem naquele solo para cada cultura. Porque cada cultura ela tem uma necessidade, uma demanda nutricional, tá? Não adianta você comparar a banana com maçã. A banana ela tem uma quantidade X de tal nutriente e a banana X de tal nutriente, tá? E também você tem que procurar essas informações na cultura, na literatura, porque cada cultura, como eu falei, ela tem uma demanda. Então você procura literatura, por exemplo, Manual de Lericultura, que é a parte de hortaliças. Lá tem, é um livro, tá? Você tem lá cada cultura com a demanda de nutrientes, de nitrogênio, fósforo, potássio, né, de micronutriente, com as fontes que conseguem ser fornecidas. E por que a fonte é importante, professor? Porque a fonte, pessoal, do nutriente, ela tem uma percentagem de nutrientes que consegue subir. Por exemplo, eu preciso de nitrogênio. Quais são as fontes químicas de nitrogênio? Você tem a ureia, você tem o sulfato de amônio. A ureia, 1 kg de ureia tem quantas porcentagem de nitrogênio? 1 kg de ureia tem 40% de nitrogênio. Então, em 1 kg você vai ter 400 gramas de N, né? Então, essas informações são muito importantes, tá bom? Então, bem, procurar fazer análise de solo, saber, né, o que tem e o que não tem, quais formas você tem de cada nutriente você tem aí disponível na região, você tem em estoque, você quer comprar, mas vai depender do tipo de cultivo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E depois calcular a quantidade necessária, né? Como a gente está falando sobre o cultivo orgânico, pessoal, geralmente a gente utiliza muito a questão dos compostos, né? Como esterco curtido de curral, esterco de aves curtido, torta de filtro, enfim. Só que a gente utiliza também adubos minerais na agricultura orgânica, tá? Professor, mas o que é isso? Não pode utilizar? Pode, pessoal, pode sim. Só que o que acontece? O adubo mineral que você vai utilizar, né, ele tem que ser não ter sofrido uma reação química, né? Ele tem que ser natural. Por exemplo, calcário, ele é uma rocha que foi triturada e moída. E ele não sofreu uma reação química. Então você pode utilizar calcário na adubação orgânica. Pó de rocha, que está sendo muito utilizado agora. Ele é uma rocha que foi triturada, muito rico em fonte de fósforo, com uma liberação lenta. Você pode utilizar, tá certo? Professor, mas e adubo químico? Bem, pessoal,
tanto o adubo orgânico, né, o esterco de gado, tanto o adubo mineral, tudo é químico, tudo sofreu química, né? O que é sofrer química? É sofrer uma reação química, né? Tipo você misturar dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, você forma água, é uma reação química. Ah, mas então não posso beber água? Pode, natural. A mesma coisa que você pega o esterco lá, que a vaca acabou de defecar no curral, você juntar ele e fazer um composto, ali está sofrendo reações químicas, né? Mas a questão mais orgânica, pessoal, é ter fontes naturais, né? Até a questão do esterco, né? Que você vai utilizar, né? Quando você vai fazer certificações, né? O animal que você está utilizando para retirar o esterco, ele não pode ter recebido antibióticos, né? A alimentação dele não pode utilizar milhos que tenham genes transgênicos. Mas, enfim, esse é assunto para outra aula, né? Mas só trazendo para vocês abrir um pouco a cabeça sobre o assunto, tá? Então, tem vários viés, então você tem que tomar esse cuidado, tem que saber identificar certinho. Ah, professor, eu não sei ler análise de solo. Pessoal, é uma ciência à parte, né? Mas eu estou falando para vocês, passar para vocês, de onde que vem a quantidade e a demanda necessária. Mas caso vocês queiram aprender a ler a minha análise de solo, não deixe de me pedir. Eu, com o maior prazer, ensino para vocês, tá bom? Bem, pessoal, nós falamos da parte mineral, né? Só que de onde que vem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio? O carbono, que é o macronutriente que a planta precisa, ele vem do ar, né? O oxigênio da água e o hidrogênio da água. Então, assim, o ar e a água são responsáveis por mais de 90% da composição da planta. Além do líquido água, a questão do carbono e do hidrogênio e do oxigênio, 90% da planta vem desses dois elementos, o ar e a água, né? Dos 3 meses que contribuem com elementos para a planta, a gente tem o ar, a água e o solo. O solo é quantitativamente o menos importante. Então, mas por que você é menos importante? Ele é importante, sim. Só que a questão de composição da planta, ele é o que menos contribui. Mas ele é importante, né? Nós vimos que se faltou um macro micronutriente mineral, a planta vai ter deficiência, tá certo? Mas assim, para vocês verem tanto que é muito interessante a natureza, né, pessoal? Então, assim, a questão da quantidade, eu estou falando muito em quantidade, mas como que isso, né? Então, teve um alemão chamado Just von Liebig, que publicou em seus livros de cartas, entre 1840 e 1855, informações importantes dos elementos minerais para as plantas. Ele criou a chamada Lei do Mínimo. O que é a Lei do Mínimo? A Lei do Mínimo diz que o rendimento de uma produção ou colheita de uma cultura é limitado pelo nutriente que estiver em menor disponibilidade para as plantas, né? Essa lei indica os princípios do equilíbrio nutricional para o bom desempenho das plantas. Professor do céu, o que isso significa? Essa lei é do decreto, não sei o que. Não. Essa lei, a lei do mínimo é o seguinte, pessoal, que tem que ter um equilíbrio de nutrientes, macro e micronutrientes. Aquele gráfico que eu mostrei de pH, mais ou menos é isso. Mas tem um desenho muito interessante que explica isso. Ó, vejamos aqui, temos 3 barris, né? E tem uma planta de milho plantada nela, e cada tabinha corresponde a uma quantidade X, né, de um nutriente. Vejamos na primeira, qual que é o elemento aí que tem menos, né, menor quantidade dele? O nitrogênio, o N. Estão vendo que ela está vazando ali o líquido do balde, né, do barril. Então esse é o elemento limitante. Enquanto que no outro, segundo, já temos as maiores taxas, tal, então a gente está controlando, mas a gente tem o fósforo, que é o P, com menor quantidade, então está limitando. Mas no terceiro em mar, nós devemos ter um equilíbrio, né, de quantidade, tanto macro e micronutriente. Então a lei do mínimo é isso, pessoal. Não ter nenhum elemento que limite a produção, né, descontrolado. Tem que ter todas as condições ideais, né. Então, precisa de X nitrogênio, tem que ter o X nitrogênio. O X é potássio, X potássio, e assim por diante, entenderam? Parece complexo, pessoal, mas é uma lei muito interessante e muito importante, tá? A compreensão de vocês, tá certo? Então, tendo em vista tudo isso, macro, micronutriente, né? Aí ficam muitas dúvidas, né? Então, vamos falar sobre tomadas de decisão. O que são as tomadas de decisão? São características que você tem que ter em mente, né, quando você quer implementar uma cultura. Vamos lá, a primeira, qual seria essa? A primeira coisa que se tem que ter em mente é saber a necessidade nutricional da cultura em que irá se cultivar através da literatura.
Pessoal, teve pessoas que estudaram muito, escreveram, então... E hoje vocês têm uma ferramenta muito importante, que é a internet. Eu acho que a internet hoje você consegue achar tudo, né? Tem sites que você pega na solo, você lança lá o que você tem, ele já te dá a quantidade. Você fornece a fonte que você tem. Por exemplo, tem só esterco de galinha. Quanto esterco de galinha eu preciso para essa análise de solo, para essa cultura? Aí você tem tudo isso lá, tá? Aí se vocês quiserem também com a ajuda de vocês, isso eu ajudo, tá bom? Só me mandar no fórum, mandar mensagem, e-mail que eu ajudo vocês. Segundo, ter definido qual método de cultivo irá ser executado. É orgânico, é convencional? Porque se for, pessoal, é totalmente distinto, né? Uma coisa é orgânica, outra coisa é convencional. Você não pode utilizar produtos que tiveram reação química, né? Tipo sulfato de amônio, ureia, no orgânico. Não pode, porque são oriundos de uma reação química. Né? Mas você pode utilizar pó de rocha, você pode utilizar esterco de cabra bem curtido, você pode utilizar tal, entenderam? Depois, análise do solo e interpretação. Eu falei isso muito, está bem esclarecido para vocês, né? Planejar quais fontes minerais e quais quantidades necessárias para suprir a demanda de nutrientes para a cultura em questão. Também já falei isso muito, né? Exemplo, quantos quilos de esterco bovino necessita para suprir a demanda nutricional dessa cultura? Por exemplo, do tomate. O tomate precisa de x nutrientes, quantidade x. Quantos quilos desse esterco bovino eu vou precisar para suprir tantas áreas, entendeu? Quantos quilos de NPK eu vou utilizar? E por assim vai. São exemplos práticos, tá bom? Mas que vocês têm que ter em mente. Como será aplicado esses fertilizantes? Bem, pessoal, a gente sabe que a cultura, ela não vai precisar, não é tipo uma sopa que você dá uma vez e pronto, deixa ela se virar na natureza, né? Você tem que saber que a planta precisa, igual a gente, né? De manhã a gente toma café da manhã, na hora do almoço a gente almoça, na hora de jantar a gente janta, toma um cafezinho de noite para dormir. Então, ao longo do dia, a gente tem que comer diferentes quantidades, diferentes tipos de alimento. Não adianta nada na hora do almoço eu comer o almoço, a janta, o café da manhã, o lanchinho da tarde, o lanchinho da noite e está tudo certo o dia inteiro eu ficar sem comer. Pelo contrário, você tem que ver que cada cultura tem necessidade diferente de nutrientes ao longo do seu ciclo. Né? Então, antes do cultivo, o que eu tenho que fazer? Preparar o solo, fornecer calcário, fornecer esterco, esperar tanto tempo. No plantio, o que eu tenho que fornecer? Com 15, 45 dias é preciso de nitrogênio, o que eu faço? Entenderam? Então, isso é importante vocês terem noção que ao longo do ciclo você tem que dividir essas fatias do bolo, vamos dizer assim, né? E por último, pessoal, uma observação importante, acompanhar o desenvolvimento da cultura, verificar se há toxicidade ocorrente de algum nutriente, tanto seja macro, micronutriente, se sim, regular ou adicionar estes para ter sucesso na cultura. Faltou. Como que eu faço isso, professor? Não, você chega no alface lá, vai no Google, Google. Alface com cor amarela na folha do alface, né? Alface com folhas cor amarela, deficiência nutricional. Aí você vai ver se é. Ou às vezes você pesquisa para ver se é uma doença, né? Doença que causa folha amarela no alface. Só isso, tá? Aí você começa, né, a distinguir uma coisa da outra. Então isso é muita prática, viu, pessoal? Então, assim, outra observação importante que você tem que ter é conhecer bem a cultura que você irá cultivar, suas necessidades nutricionais. Isso será um fator decisivo para o sucesso dela no que tange a nutrição da cultura. Então a gente vê que a nutrição da planta, pessoal, é um fator determinante para o sucesso, tá? Não adianta nada você não dar o nutriente que a planta precisa e vai achar que ela vai ser, né, a super planta. Não tem como, né? Você tem que prezar pela parte nutricional, entender a cultura, a demanda dela para você ter um sucesso, tá? Ainda mais a parte orgânica, pessoal, que hoje nós temos pouca gama de meios, né, de fontes de minerais, de nutrientes, enfim. Então são bem escassos, então o planejamento tem que ser muito maior, tá? Mas isso não é um fator limitante para a produção agrícola orgânica não, tá, pessoal? Nada, não é. Mas que você tem que ter um aprofundamento redobrado na cultura e um planejamento muito maior, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Novamente, não deixe de deixar dúvida para a última hora, estude direitinho, esforce, pessoal, o curso está bacana, espero que vocês estejam gostando, tá? Eu estou dando uma aula muito maior do que a carga horária, né?
vamos dizer assim, conteúdo muito mais abrangente, né? Mas que vocês aprendam, entendam, tá bom? Certinho? Então até a próxima aula, obrigado, beijo a todos, fique com Deus, tá bom? Beijo, tchau.